Olá, pessoal, muito bom dia. Vou dar só uns minutinhos para o pessoal começar a chegar aqui no nosso webinar. A gente deve começar entre 1 minutinho, 2 minutinhos, tá bom? Perfeito, pessoal. Vamos começar, então, o nosso segundo webinar da nossa série, referente à inteligência artificial na indústria gráfica. Essa apresentação hoje vai ser totalmente focada na área de embalagens cartonadas, tá? Então, na verdade, a gente vai trazer aqui direitinho o conceito do nosso Tilia Phoenix, né? Nossa solução carro-chefe, que trabalha aí com a inteligência artificial para a gente poder planejar, estimar e imposicionar os nossos arquivos gráficos, tá bom? Falando um pouquinho de mim, meu nome é Rudi Faria, eu sou gerente de contas aqui na Tilia Labs. Eu estou na área gráfica desde 2000 e eu acho que muitos de vocês devem me conhecer da ESCO. Eu passei 7 anos na ESCO, tanto na área técnica quanto na área comercial, e hoje eu faço parte do time da Tilia Labs, tá? Com a gente aqui hoje também o Francisco, ele é gerente de projeto lá na DataBrand, nosso parceiro aqui no Brasil, e vai estar com a gente também. O Francisco, ele tem experiência no mercado aí há mais de 23 anos também, e é um cara super, que conhece bastante as soluções de software de integração, né, softwares de workflow, e está com a gente hoje aqui para nos ajudar no nosso bate-papo. Bom, falando um pouquinho da nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre a Tilia, né? A gente vai falar um pouquinho também por que a gente precisa, no caso de uma imposição com a inteligência artificial, o que seria essa inteligência artificial, né? A gente vai falar também, depois, algumas demonstrações que a gente vai apresentar para vocês, então vai ser uma sessão bem hands-on aqui, a gente vai mostrar, se eu não me engano, são 4 ou 5 curtas demonstrações que a gente vai apresentar para vocês, e aí no final, claro, a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas, então fiquem totalmente à vontade em colocar as suas perguntas e as suas respostas no nosso chat aqui do Zoom, tá bom? Falando um pouquinho da empresa, da Tilia Labs, a nossa empresa foi fundada em 2012 por um grupo altamente qualificado de desenvolvedores. A gente tem hoje distribuição em mais de 42 países, são mais de 600 licenças já comercializadas hoje em dia. E em 2019 a gente ganhou um prêmio da Intertech na categoria Inteligência Artificial, que é justamente esse tema que a gente vai abordar hoje durante esse webinar, tá? A gente possui algumas soluções, né? O Tilia Phoenix é a nossa solução carro-chefe, é essa solução que a gente vai focar hoje durante a apresentação, mas a gente possui ainda o Tilia Griffin e o Tilia Ares, que são soluções focadas, por exemplo, o Tilia Griffin focada em grandes formatos e o Tilia Ares focada aí em rótulos e etiquetas para impressão digital, tá? E a gente tem ainda o nosso Tilia Cloud, que é o nosso licenciamento em nuvem. Falando um pouquinho dos nossos clientes, né, a grande sacada da Tilia é a gente ter uma solução de planejamento, imposição
e estimativa que abrangem praticamente todos os segmentos, né? Desde embalagem cartonada, que é o que a gente vai falar hoje, embalagem corrugada, rótulos, etiquetas, área comercial, cartão de visita, revista, livro, grandes formatos. A gente possui, através do nosso Tilia Phoenix, a possibilidade de planejar, estimar e posicionar os nossos arquivos em todas essas áreas gráficas, tá? E como a gente pode aí, né, planejar de uma maneira mais inteligente o nosso trabalho, a nossa produção? Basicamente a gente usa o conceito de inteligência artificial, né? Então, basicamente, a gente escuta bastante falar hoje em dia de inteligência artificial, mas a gente acaba usando mais do que a gente sabe o que que é, na verdade, né? Quando a gente faz, por exemplo, o upload de uma foto com os amigos no Facebook, o Facebook ele tem ali um algoritmo de inteligência artificial que ele é capaz de reconhecer as pessoas que estão naquela foto e indicar para a gente um tag para marcar a pessoa, para marcar o amigo, né? A gente vê cada vez mais isso sendo usado na direção autônoma de veículos, né? Então, hoje existem já vários testes de direção autônoma, né? Utilizando a inteligência artificial. E, claro, quando a gente faz uma pesquisa na internet com relação ao Google Search, com relação ao Google Translate, ou com relação até mesmo ao Waze, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, um destino, ele me dá ali, ele traça para a gente a rota mais rápida, a mesma coisa acontece com o site de compra. Então, assim, a gente já usa a inteligência artificial no nosso dia a dia, e o grande lance da Tilia Labs é trazer essa inteligência artificial para dentro da indústria gráfica, tá? Isso a gente vê também acontecendo no segmento de diagnósticos, né? Então, para identificar, por exemplo, uma célula cancerígena de uma célula normal, através de um algoritmo de inteligência artificial, a gente consegue fazer uma varredura nas células e checar se há alguma célula cancerígena ou não. Então, assim, a inteligência artificial basicamente já está no nosso dia a dia, né? A gente já vive isso no nosso dia a dia, e o que a gente escuta falar pegue qualquer coisa hoje em dia e adicione a inteligência artificial, né? E é isso que a gente vai fazer com o nosso planejamento na área gráfica, tá? Falando um pouquinho do planejamento e como esse processo é feito hoje em dia, geralmente é um processo manual, né? Por exemplo, eu quero checar o melhor aproveitamento numa folha B1, numa folha inteira, de alguns itens com quantidades diferentes. O operador ele monta ali a página no Corel, no Illustrator, e tenta imposicionar manualmente esses itens, considerando as quantidades para cada item. Isso é uma tarefa bem complicada, né? Você demanda um tempo grande de fazer isso, né? De 2 a 3 dias de planejamento de produção. E há ainda o trabalho de CAD, há ainda o trabalho de imposição. Esse é um processo manual, digamos assim, né? Há clientes que já possuem, inclusive, uma solução de ERP para fazer alguma coisa mais automática, mas a gente vai ver direitinho aqui como a gente consegue fazer, inclusive considerando exatamente a geometria da nossa faca, tá? Não simplesmente considerando a informação de largura e altura do nosso cartucho. Bom, basicamente, quando a gente se depara com um problema como esse, né, eu tenho ali uma folha B1, né, que tem 1000 por 707 milímetros, e eu tenho um único SKU, né, esse SKU ele tem ali 228 milímetros de altura e de largura, com 50.000 peças em 4 cores, seu, magenta, amarelo, preto. Aqui, basicamente, é simples até a gente checar quantas peças dessa a gente consegue posicionar nessa folha, né? Então, se a gente checar ali a largura, a altura do nosso objeto, da nossa folha, a gente chega aí facilmente que a gente consegue colocar 8 itens nessa folha. Então, uma tiragem de 50.000 peças me daria aí 6.250 folhas, né? Seria apenas um único layout de produção e eu teria 8 itens na folha. É um problema, digamos assim, simples de ser resolvido, né? As coisas começam a ficar mais complicadas, digamos assim, quando a gente começa a adicionar mais variáveis no nosso ambiente, né? Agora eu continuo ainda com a mesma folha, uma folha B1,
que tem 1000 por 707 milímetros, mas agora eu tenho dois SKUs, né, com as mesmas medidas ainda, porém variando em quantidade e variando também com relação ao número de cores. Qual que seria a melhor forma de rodar esse trabalho? Será que seria conjugando esses caras? Né, a gente aprendeu já do slide anterior que a gente consegue colocar 8 itens nessa folha inteira. A melhor forma seria rodando conjugado esses caras e rodando, por exemplo, o SKU número 2, 20% a mais, ou talvez a gente rodar esses itens com entradas de máquina separadas, né? Qual que seria a melhor opção com relação a custo? É aí que a gente começa a colocar, quando a gente começa a colocar mais variáveis no nosso processo, é aí que a inteligência artificial vai começar a ajudar a gente a tomar a melhor decisão, tá? Porque aqui basicamente eu posso considerar imprimir mais folhas conjugando os itens, imprimir menos folhas separando os itens, mas claro que a gente tem que tomar em consideração que separando os itens a gente vai ter o custo com relação a setup de máquina, o custo com relação a um novo conjunto de chapas, e até vai perder mais folha, inclusive, para acerto, né, desses itens em cada entrada de máquina. Então, é nessa hora, basicamente, que uma solução de inteligência artificial começa a traçar as melhores rotas para a gente na nossa produção, tá? E quando a gente fala de formas irregulares, que é o nosso caso para embalagem cartonada, o que a gente vê sendo feito hoje em dia é muitas vezes sendo considerado somente a largura e a altura da nossa faca, né, com relação à nossa faca. E aqui, por exemplo, se a gente considerar ainda a mesma folha B1, né, 1000 por 707, com um cartucho ali que tem uma dimensão de 300 milímetros de largura e 2,65 de altura, a gente vai entender que a gente conseguiria colocar 6 caras, 6 itens nessa folha, né? Mas se a gente fazer isso de forma manual, digamos, a gente vai aprender aqui que, na verdade, a gente consegue colocar 9 itens na folha e acrescentando aí 33% na nossa produção. Então, por isso que hoje em dia, muitas vezes, esse tipo de cálculo ele é feito ainda manual com relação a folding carton, né, com relação à cartonagem, porque geralmente os sistemas eles utilizam eles levam em consideração somente o formato de largura e altura da nossa faca, tá? E claro, quando a gente começa a colocar ainda mais variáveis, né? Eu tenho ainda uma folha, mas eu tenho agora 9 SKUs com quantidades diferentes, com cores diferentes, é aí que o problema começa a se exacerbar de uma forma que é humanamente impossível a gente computar todas as combinações possíveis, considerando tantas variáveis assim, né? E aqui, por exemplo, a gente tem um cenário, né, variáveis no PCP, onde a gente possui 12 impressoras offset, 8 impressoras flexo, 5 impressoras digitais, com 13 SKUs, diferentes facas, diferentes papéis, diferentes tipos de acabamento. Se a gente considerar todas essas variáveis que a gente possui hoje na nossa produção, a gente se depara com mais de 45 bilhões de combinações possíveis, né? Então, eu volto a falar um pouquinho do Waze, né? O Waze, ele consegue, em questão de segundos, instantaneamente, traçar a rota e já checando e já antevendo os problemas que a gente vai ter lá na frente com relação a trânsito, com relação também a rodízio, aqui, de placa, aqui em São Paulo a gente tem o rodízio municipal de trânsito, então eu posso cadastrar, por exemplo, a minha placa, o Waze, sabendo que eu não rodo de terça, ele vai me traçar uma rota fugindo da área de rodízio. É isso que a inteligência artificial faz, né? Ela é capaz de computar milhões e bilhões de informações em questão de segundos e te traçar a melhor rota para você, ou você chegar no seu destino, ou você conseguir produzir um produto gráfico, tá? E o porquê isso é importante, hoje a gente vê cada vez mais uma proliferação de SKUs, né? Antes a gente tinha lá um produto, era uma pasta de dente, era uma batata palha, era um creme, era um pote de ervilha. Hoje a gente tem vários e vários sabores diferentes, né? Com isso,
a pressão no nosso convertedor, ela está cada vez maior, né, por questão das tiragens mais curtas e dos aumentos de SKU. Então, claro, o convertedor, né, no caso, o convertedor de cartonagem precisa dar uma resposta mais rápida aí para o mercado, né? Então, quando a gente tem essas situações de vários SKUs com quantidades diferentes e um leque grande com relação a maquinários e formatos de folha, uma vez que a gente imputa essas informações do sistema, basicamente a gente consegue chegar no resultado muito mais rápido, tá? É isso que eu vou demonstrar para vocês durante as próximas demonstrações aqui. Bom, a solução veio aí para solucionar esse tipo de planejamento manual ou planejamento existente, digamos assim, com soluções terceiras que não consideram ali basicamente a forma, a geometria exata do nosso cartucho, né? E a gente vai introduzir hoje para vocês a imposição com inteligência artificial rodando aí exatamente na área de cartonagem, tá? Então, o primeiro algoritmo de planejamento artificialmente inteligente da indústria. Então, basicamente, a gente vai, vou mostrar aqui a seguir, mas basicamente a gente vai cadastrar as nossas máquinas impressoras, cadastrar os nossos papéis, as nossas chapas, chamar os arquivos, definir papel, definir quantidade e pedir ali para o Phoenix, que é a nossa solução de imposição, encontrar a melhor rota de rodar esse trabalho, tá? Como funciona? Basicamente, a gente planeja, a gente ajuda o nosso PCP a planejar melhor o nosso trabalho, né? Então, como eu disse, é uma ferramenta que vai assessorar o nosso PCP, né? Então, imagina só um ser humano precisar computar milhares, milhões de informações e checar a melhor rota para rodar um trabalho, é muito complicado. Então, a solução veio justamente para isso, né? Então, volto mais uma vez o exemplo do Waze, né? Hoje a gente não vive sem o Waze, né? Para isso acontecer, claro, a gente precisa treinar nossa inteligência artificial, a gente precisa inserir informações no nosso sistema, e uma vez isso feito, né? Uma vez que a gente começa a ir planejar melhor e tem a nossa inteligência artificial treinada, o resultado disso vai ser aí um aumento de margem, né? E uma redução de desperdício de folha, tá? Bom, falando aqui um pouquinho de como a gente insere as informações no nosso Phoenix, a gente vai ensinar o Phoenix com relação ao nome do equipamento, a velocidade do equipamento, qual é o custo de hora-máquina desse equipamento, qual é a pinça desse equipamento, qual é o formato mínimo e máximo de folha, qual é a espessura e gramatura mínima e máxima que aquele determinado equipamento aceita. A gente pode ainda inserir as marcas de registro, marcas de densitometria, para fazer ali a imposição e já aplicar essas marcas para a gente depois já ter o arquivo pronto para o CTP. Então, basicamente, a gente vai ensinar o nosso Phoenix com relação a como o nosso parque gráfico se comporta e, basicamente, inserir algumas informações com relação ao equipamento, a folha, a chapa e custos envolvidos, tá? Uma vez que a gente tem essas informações, basicamente a gente chama os nossos arquivos e, através das informações imputadas, o Phoenix ele é capaz de checar, de traçar a melhor rota para rodar um trabalho, tá? Aqui a gente vai começar nas demonstrações do Phoenix. Então, basicamente, são algumas demonstrações. As primeiras demonstrações são mais focadas na parte de PCP, de planejamento, né? E as últimas demonstrações são mais focadas para a parte de pré-impressão. Então, se você é da pré-impressão, se você é do PCP, são demonstrações bem interessantes para os dois departamentos aí, para a área de cartonagem, tá? A primeira demonstração vai ser com relação ao planejamento estimativa de vários itens na nossa cartonagem. Eu tenho aqui uma lista de produtos, né? Nesse caso eu não tenho ainda a arte final dos produtos, eu só tenho as facas e as quantidades que a gente vai rodar, eu consigo importar essas informações dentro do Phoenix. São 36 produtos com geometrias em quantidades diferentes. Eu já tenho aqui, nesse caso, já tudo configurado com relação às minhas máquinas impressoras, né? Eu tenho aqui, no caso, 4 máquinas impressoras digitais e uma máquina impressora offset, folha inteira, né?
E uma vez que eu tenho lá os meus itens, eu tenho as minhas impressoras, eu tenho aqui os meus estoques ainda, que são os meus materiais, eu tenho ali custo do material, eu tenho custo da chapa, basicamente com essas informações, o Phoenix ele é capaz de traçar a melhor rota. A primeira demonstração que eu vou fazer aqui vai ser basicamente seguindo, considerando uma entrada de máquina para cada produto, considerando a minha máquina offset folha inteira, e a gente percebe que em 2 segundos ele já fez esse cálculo, né, para a gente, dos 36 itens, e eu já tenho os 36 itens imposicionados, em questão de poucos segundos, eu consigo visualizar direitinho também qual foi o aproveitamento, qual foi o desperdício, qual foi a tiragem, qual foi o custo rodando o trabalho dessa maneira. Então, a gente percebe aqui que nessa primeira simulação, desses 36 itens que eu estou considerando faca nova, a gente está considerando a criação de faca, ele está tendo ali um custo total de $28 mil para rodar dessa forma, que, claro, são para cada item uma entrada de máquina distinta, tá? Eu vou começar agora a fazer outros tipos de simulações, eu vou pedir para ele fazer um gang ali, e eu vou considerar também não somente a minha máquina impressora offset folha inteira, mas todas as minhas máquinas disponíveis na minha produção e todos os meus formatos de folha que eu poderia utilizar, tá? E o que a gente vai perceber é que esse custo vai cair, porque agora eu vou conseguir combinar os itens, né? E também ter mais de uma opção com relação à folha e de equipamento de impressão, tá? Então, se eu continuar aqui o cálculo, basicamente a gente vai ver direitinho que ele vai começar a encontrar soluções para a gente, né, com relação ao nesting, né? Então, eu tenho lá 36 itens, ele está me gerando aqui, ele está fazendo o cálculo ainda, mas aqui nesse momento eu tenho 11 layouts já definidos que eu poderia utilizar, né? E eu fiz uma regra aqui, nesse caso, uma regra por tira. Então, eu quero que ele faça, por exemplo, para cada produto, que ele use uma tira diferente aqui, né? Então, eu tenho aqui, no caso, nesse momento, 9 layouts, eu tenho um custo de $9 mil, e, claro, relembrando aqui, a gente tinha um custo rodando de forma individual de $28 mil, tá? Então, em poucos segundos, né, ele foi capaz de encontrar aqui mais de 3.500 soluções para esse tipo de cálculo. A gente pode aplicar esse cálculo e visualizar os resultados em tela. E também a gente pode, inclusive, se eu não quiser colocar nenhuma regra de coluna, né, eu posso ainda fazer esses itens de forma totalmente livre. Com isso, eu tenho somente 4 layouts agora rodando dessa maneira, com um custo de $5 mil, né? E, claro, aqui talvez seja complicado para a gente fazer depois o acabamento, mas é esse tipo de cálculo de uma forma muito rápida, de uma forma muito instantânea que a gente consegue no nosso PCP. Eu fiz uma simulação com 36 itens, com 33 entradas de máquinas diferentes, me deu ali uma tiragem, me deu um aproveitamento e me deu um custo. Eu consegui depois, em poucos segundos, formatar e agrupar esses itens em colunas, reduzindo o número de entrada para 9 entradas de máquina, e também, considerando uma combinação livre, a gente conseguiu reduzir ainda mais essas entradas de máquina para 4 entradas de máquina, tá? Esse é um exemplo de como a solução se comportaria no PCP, e a solução, ela pode, inclusive, definir, né? Aqui, no caso, eu não mostrei, mas ela acabou fazendo alguns cálculos e definindo, por exemplo, até um maquinário, né? Nessa demo aqui, por exemplo, dos 9 layouts que ele gerou, alguns layouts ele estava rodando em offset e muitos dos layouts estavam rodando em digital, porque a minha impressora aceitava esse tipo de papel e a quantidade valeria a pena rodar em digital, tá? Bom, a gente tem uma outra demo aqui, basicamente é a mesma faca com vários itens, é algo bem comum que a gente tem no nosso dia a dia com relação à cartonagem, né? Então, aqui eu vou também imputar as informações para dentro do Phoenix. Eu posso imputar essas informações através de uma planilha CSV, né, que é um arquivo separado por vírgulas, ou eu posso simplesmente arrastar e jogar os meus arquivos de faca ou de PDF aqui, tá? Aqui, mais uma vez, é uma demo focada na parte de planejamento, então eu tenho 142 itens diferentes com a mesma faca e quantidades diferentes, tá?
E aqui é uma demo que eu tenho uma variação grande com relação ao número de itens, tá? Então, eu tenho desde 30 mil peças a 300 mil peças. Eu peço ali, por exemplo, para fazer eu uso aqui, no caso, um perfil. Nesse perfil, o primeiro perfil, ele vai fazer uma imposição para cada arquivo, né? Então, serão 142 imposições diferentes, basicamente aí, em 1 segundo, a gente já tem essas 142 imposições feitas, e a gente pode checar por layout os custos envolvidos, e também com relação à tiragem, aproveitamento, desperdício e tudo mais, tá? Seria uma forma de rodar esse trabalho, né? Claro, rodando 142 itens, item a item, eu teria um custo de 194 mil dólares, né? Considerando esse cenário. Se eu começar agora a fazer esses itens conjugados, a gente vai perceber que o custo ele vai começar a cair aqui, né? Então, eu já estou com 117 mil dólares, com 14 layouts sendo feitos para rodar, por exemplo, 142 itens, né? E ele vai começar a checar ali as melhores opções a fim de reduzir, né, os custos envolvidos cada vez mais aqui. Aqui, no caso, a gente tem 27 segundos e um pouco mais de 2.500 resultados sendo populados, tá? Eu posso visualizar um desses layouts, eu posso aceitar um desses layouts, né? Aqui no caso eu tenho 16, ele acabou gerando 15 layouts para essa solução, com 101 mil dólares, rodando esses 142 itens. Eu tenho o meu relatório, né, com a tiragem, com o custo, e eu tenho, claro, o meu arquivo já imposicionado. Nesse caso, eu só tenho o arquivo da faca, mas se eu tiver ainda o arquivo da arte, a gente já consegue colocar inclusive a escala de densitometria, as cruzes de registro e as demais marcas que a gente precisa no nosso layout, tá? E aí, a saída disso, né, a gente tem um relatório, né, claro que a gente vai ter o arquivo imposicionado, se eu tiver a arte já feita, mas ele vai ter ainda um relatório, né, e esse relatório ele vai mostrar para a gente todos os custos envolvidos em cada layout, né, e também com relação aos 142 itens que eu havia imputado, ele vai me dar ali direitinho qual foi a quantidade solicitada, qual foi a quantidade realizada com relação ao overrun e tudo mais, tá? E nesse caso é bem interessante, se a gente for analisar esse item aqui em específico, a gente havia solicitado 106 mil peças desse determinado item aqui. E o Tira Phoenix, ele acabou rodando praticamente aí quase 35% a mais desse item, porque ele sabia que se eu pegar esse cara e rodar uma entrada de máquina separado, o meu custo de fazer isso vai ser maior do que o meu custo de rodar a mais esse cara aqui em quase 35%. Então, é esse tipo de informação, é esse tipo de cálculo instantâneo que ele é capaz de fazer, uma vez que a gente molda a nossa produção com relação aos custos envolvidos em cada etapa, ele consegue nos dar aqui a melhor opção, considerando as informações inseridas no nosso sistema, tá? Aqui eu vou fazer agora uma outra demonstração com relação a custo de impressão, de corte, vinco e criação de faca, né? Então, eu não vou usar simplesmente um equipamento, mas eu vou usar mais de um processo. Eu tenho ali ainda a minha faca, não tenho nesse momento nenhuma arte sendo aplicada. Eu tenho uma solicitação de 180 mil peças, eu posso checar na minha inteligência artificial para criar essa faca nova, tá? Eu vou aqui rodar na minha CD102 folha inteira, eu vou cortar e vincar na minha Master Cut, e eu estou considerando também um processo de criação de faca. Uma vez que eu tenho esse processo feito, né, no caso aqui, ele já está me dando ali os custos envolvidos para rodar dessa maneira. Então, eu tenho o custo total, eu tenho o tempo total, eu tenho o custo do material, né, com relação às folhas, eu tenho o custo da chapa, custo de impressão, tempo de impressão, custo de corte, tempo de corte, desperdício, tiragem, todas as informações eu tenho aqui cascateadas para cada layout. Nesse caso aqui é um único layout, que eu estou rodando um único produto, né? E aí, o interessante, se a gente avançar um pouquinho nessa demo, é que a gente vai conseguir depois gerar o relatório disso
com todas as informações de custo. E aqui a gente vai ter direitinho, ó, por exemplo, eu tenho uma tiragem de 10.000 folhas, um custo total de 1.883 dólares, eu tenho um desperdício de 10%, um aproveitamento de quase 90%, e isso me tomará em máquina 3 horas e 37 minutos, isso considerando tanto o processo de impressão quanto o processo de acabamento com relação a corte e vinco. A gente vê direitinho que os equipamentos sendo utilizados, a gente está usando a nossa CD102 folha inteira, a nossa Master Cut e o nosso processo de criação de faca, e aqui na facas existentes ele acabou criando uma faca nova com 18 itens, 18 bocas na folha. E ele acabou pegando essa folha como a folha mais econômica, né? E aí a gente consegue, inclusive, depois, cascatear isso e visualizar os custos por processo, né? Se a gente for ali embaixo, por exemplo, e pedir para ele mostrar o custo com relação à impressão e o tempo de impressão, eu vou ter ali, por exemplo, nesse cenário aqui, de impressão 1 hora e 52, né? Isso vai me custar 610 dólares, considerando, é claro, a hora máquina e também as folhas que a gente perde com relação ao acerto. Eu tenho um processo de corte e de vinco, então ele tem ali 525 dólares com 1 hora e 45 minutos, e ele está me dando também o custo para a criação da faca, a gente pode considerar esse custo pela metragem linear da lâmina, tá? Então, para o PCP, por exemplo, eu consigo, através dessa solução, jogar a faca, mesmo não tendo a arte, colocar ali qual é a minha tiragem, qual é o meu material, e em questão de segundos, identificar a melhor folha e checar todos os custos envolvidos com relação à impressão, corte e também criação de faca nova, tá? Aqui eu tenho uma outra demonstração mais focada para pré-impressão. Então, aqui são 3 itens, né, com quantidades diferentes. Nesse caso, a gente vai usar uma faca já existente na nossa produção. Então, basicamente, eu vou chamar esses itens, né, vou importar esses produtos. Eu vou importar aqui através de uma planilha CSV, mas eu poderia muito bem também arrastar e jogar os arquivos em PDF e depois determinar ali a quantidade para cada item. Eu tenho lá o item azul, o vermelho e o prata. O azul ele está com 150 mil peças, eu vou deixar com 50 mil peças, todos eu vou deixar, na verdade, com 50 mil peças, e eu já tenho aqui, para esse caso, uma faca existente cadastrada no nosso banco de facas, e eu vou pedir justamente para o Phoenix considerar essa faca existente, tá? E a primeira demonstração eu vou fazer para cada layout um produto, e peço para ele rodar nas folhas disponíveis, e ele vai aí, em poucos segundos, já fazer esse cálculo para a gente. A gente tem agora, nesse momento, 3 layouts. Eu tenho lá tiragem 16.668, com custo de 2.529 dólares, considerando 3 entradas de máquina, né? E eu tenho lá o meu arquivo já posicionado com relação ao layout azul, com layout vermelho e com layout prata também, tá? Se eu quiser fazer qualquer tipo de alteração, vamos supor que eu queira agora mudar esse perfil, eu quero conjugar esses itens, eu só mudo o perfil, clico ali em executar, e ele já executa para a gente, então ele vai vir com um novo relatório, com a tiragem, agora o custo está com 1.500 dólares, e eu tenho ali já a imposição feita, né? Nesse caso a gente fez uma tira para cada produto, né? Eu posso ainda chamar as minhas marcas, né? Então, a gente pode aplicar as nossas marcas inteligentes com relação à densitometria, relógio, código de barras, separação de cores, isso de forma automática, né? Utilizando a função de arrastar e jogar. Eu posso ainda numerar as minhas bocas da minha faca, né? E se eu quiser fazer qualquer tipo de alteração, vamos supor que eu queira alterar de 50 mil peças para 150 mil peças o item azul, eu só peço para ele recalcular com essa nova informação e a gente vai perceber que agora a gente tem mais itens azuis no nosso layout do que itens vermelhos e pratas por causa da quantidade, né? Então, ele aí conseguiu fazer de uma forma muito rápida. E se eu quiser fazer alguma inversão com relação à boca, também eu clico num arquivo, clico no outro, ele já substitui. E eu posso ainda utilizar uma marca inteligente de sangria para identificar esses itens conjugados na pilha de impressão depois do acabamento, tá?
posso também utilizar alguma outra marca, por exemplo, esse comedor de tinta para fazer o balanceamento da minha máquina offset. A gente já tem mais uma demonstração, nesse caso vai ser um processo drag and drop, que a gente chama de arrastar e jogar. Nesse caso vai ser uma embalagem cartonada sendo impressa no sistema digital. Depois a gente vai mudar para o sistema offset, e na última demo, eu acho que é a última demo, a gente vai fazer ainda um combo desses dois sistemas de impressão, fazendo um layout para cada sistema, tá? Então, aqui, basicamente, se eu quiser trabalhar com a função de drag and drop, né, é muito simples, eu posso criar o meu trabalho, definir o meu nome do meu projeto, eu chamo a minha arte, defino a quantidade, defino o meu substrato, né? Posso chamar a minha máquina impressora, chamar a minha folha, posso também arrastar o meu template de faca, arrastar o arquivo dentro desse template, e aí, basicamente, só preciso jogar as marcas com relação ao equipamento, né? Posso ainda definir as marcas de registro, colorimetria, densitometria, marca de relógio, né? Tudo isso simplesmente arrastando e jogando as minhas marcas para dentro da nossa solução, e aí a gente consegue aí de uma forma muito rápida também fazer essa imposição e ter todos os custos envolvidos, né? Embora a gente esteja, nesse caso, trabalhando a gente está manualmente selecionando, no caso, uma impressora, uma folha e uma faca, mesmo assim a gente consegue ter toda a informação com relação à tiragem, a custo, desperdício, aproveitamento, tempo de produção, tá? Porque nesse caso eu não estou pedindo para o Phoenix achar o meu melhor layout, eu estou, nesse caso, chamando uma faca, chamando uma folha, chamando uma máquina e montando o layout em cima dessa informação que eu já tenho, tá? Essa é a demo de digital. Se eu quiser, por exemplo, passar agora de digital para offset, vamos supor que houve uma mudança com relação à tiragem, né? Então, não vai ser mais 5.000 peças, a gente vai trabalhar com 75.000 peças, eu só corrijo ali a quantidade, eu posso chamar a minha máquina offset, chamar a folha que eu queira rodar na máquina offset, chamar a minha nova faca e começar a fazer novamente a minha imposição. Posso definir, inclusive, a questão das sangrias, né, entre as nossas bocas, e de uma maneira muito rápida a gente consegue imposicionar esse arquivo, alterar esse trabalho, né, de um sistema digital para um sistema offset, nesse caso, tá? Consigo colocar ali as marcas pertinentes ao sistema de offset, e basicamente a gente tem aí em poucos segundos o trabalho sendo alterado de digital para offset. Agora eu tenho uma nova tiragem, um novo custo, e com relação também às demais informações, tá? E essa última demo, basicamente, a gente vai rodar tanto em digital quanto offset no processo manual, digamos assim, de drag and drop. Eu tenho ali já alguns trabalhos rodando em offset, né? Então, eu vou fazer ali um outro layout para digital. Estou chamando mais dois produtos aqui dentro do meu Phoenix, né? Com quantidades diferentes. E, basicamente, eu só tenho que alimentar ali, inserir as marcas nesses novos produtos importados, e uma vez que a gente tem isso, a gente consegue muito rapidamente fazer, por exemplo, uma outra montagem para algum outro sistema de impressão. Nesse caso, a gente vai rodar esse item aqui conjugado, né, no processo offset, com um item para cada coluna, e a gente vai criar ainda um novo item, né, um novo layout para impressão digital. Eu só arrasto a minha impressora digital, escolho a minha folha, escolho a minha faca, e basicamente, através de arrastar e jogar esses arquivos na tela, a gente já tem o layout imposicionado, tá bom? Com isso, eu abro a sessão para perguntas e respostas. O Francisco, da DataBrand, ele vem monitorando o nosso chat, e eu passo a bola para você, Francisco. Ô, Rudi, tudo bom? Rudi, tem algumas perguntas aqui. Bom, logo de início você falou sobre dólar, né? Todo o planejamento em dólar. Mas tem como a gente fazer e o software tem versão em português? Sim, excelente pergunta. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui.
A gente tem o software já em português na versão 8, tá? Então, na versão 8.0 já está na versão português. No meu caso aqui, eu já tenho ele totalmente convertido para português aqui, né? Eu tenho todos os menus e todas as funções em português. E com relação à questão da moeda também, né? A gente pode também alterar ali, de vez de ser, por exemplo, moeda padrão o dólar, a gente poderia colocar a nossa moeda, o real aqui no caso, tá? Então, sim, respondendo essa pergunta, a gente já tem o software hoje em português e a gente consegue considerar os cálculos não com o dólar em si, mas com a informação da nossa moeda local, o real, tá? E o software ele trabalha, ele roda só em Mac ou ele tem versão para PC também? Aqui eu estou rodando no Mac, né, na minha máquina, mas ele tem tanto a versão Windows quanto a versão do Mac, tá? Então, na verdade, ele roda até no Linux, né? Porque essa solução ela pode rodar na versão desktop, do jeito que eu mostrei aqui durante as apresentações, né? Ou ele pode usar como um cliente servidor, né? Ele trabalhando nos bastidores, integrado com alguma outra solução de RP ou com alguma outra solução de fluxo de trabalho de pré-impressão. Então, basicamente, é uma solução multiplataforma, né? Trabalha no PC, no Mac e também no Linux, sendo que no Linux ali a gente tem a versão, não somente no Linux, né? Mas também no PC e no Mac, a gente tem como colocar o Phoenix trabalhando nos bastidores, tá? Uma outra pergunta também era justamente sobre a integração. Se é possível integrar, né, com outros pedidos ou workflows existentes. Sim, exatamente. Aqui, basicamente, eu mostrei a versão desktop, mas a gente consegue integrar essa solução com sistemas existentes no parque gráfico do cliente. Então, através, por exemplo, de um arquivo CSV, que é um arquivo separado por vírgula, né, um arquivo super simples de ser exportado de qualquer sistema, a gente consegue trazer as informações do sistema do cliente para dentro do Phoenix e a gente consegue fazer também um caminho inverso, né? A gente consegue exportar a informação, no caso, uma informação em XML ou até mesmo um arquivinho CSV, para algum outro sistema de terceiro. Então, sim, a gente pode criar hot folders, né? Por exemplo, um arquivo de texto chega nesse hot folder, ele já abre o Phoenix nos bastidores, ele já faz os cálculos e devolve a informação para a tela do outro sistema que o cliente já está utilizando. E a mesma coisa acontece na pré-impressão, né? Se eu quiser, por exemplo, integrar essa solução com um workflow de pré-impressão, por exemplo, como o Switch da Infocus, né? A gente pode integrar a solução, o Infocus ele pode fazer ali toda a parte de pré-flight, do arquivo, acionar o Phoenix para fazer para ter o cálculo da melhor imposição, considerando todas as variáveis que o cliente tem no parque gráfico, devolver a informação para o Infocus. Então, sim, a gente consegue, é um sistema totalmente aberto, que a gente consegue integrar não somente com sistemas de RP, mas também com sistemas de workflow de pré-impressão, tá? Entendi. E o cliente que já tem faca existente, qual que é o tipo de arquivo que ele precisa importar? O cliente que tem faca existente, ele pode exportar um arquivo em CF2 e através desse arquivo CF2, ele vai conseguir importar as facas aqui no nosso banco de facas, né? Então, é interessante porque o Phoenix, quando a gente chama a nossa imposição com inteligência artificial, e ele consegue automaticamente verificar se algum produto aberto no meu Phoenix, ele casa com alguma faca existente. Então, eu posso ter ali uma série de facas, né, inúmeras facas cadastradas no meu Phoenix, e eu consigo fazer esse depara, né, checar se o meu arquivo unitário que eu queira fazer ali um planejamento, uma imposição, bate com alguma faca existente. Inclusive, a gente pode trabalhar com algumas regras com relação à tolerância de faca, né? Se a faca for, por exemplo, 95% igual, eu já considero como match, porque muitas vezes o que acaba acontecendo é mudança de orelha de cola, de aba, e a gente consegue aproveitar alguma faca existente. Mas respondendo à pergunta, basicamente é o CF2, tá, Francisco? A gente precisa ter um arquivinho CF2 ou até mesmo um PDF, né? O arquivo PDF a gente consegue também mapear o que é corte, o que é vinco e cadastrar essas facas para dentro do sistema, tá?
Entendi, bacana. E quanto tempo demora para a gente configurar o Phoenix num cliente normal? Basicamente, muitos passos que a gente precisa para configurar o Phoenix, né? A gente tem, hoje em dia, essa biblioteca online, né? A gente tem o Tilia Cloud com várias máquinas já configuradas com relação a velocidade, formato mínimo, formato máximo de folha. Então, a gente tem máquinas aqui digitais e máquinas também convencionais, né, de impressão offset. Então, basicamente, a gente vai entender qual é o parque gráfico do cliente, fazer o download da máquina do cliente e inserir aí, basicamente, as informações com relação ao custo da hora-máquina, o custo dos materiais, custo de chapa. Então, respondendo à pergunta, quando a gente tem ali que configurar uma máquina impressora, por exemplo, a gente tem ali basicamente algumas abas, né? São 3 abinhas aqui que a gente precisa cadastrar, né? Inserir as informações de custo, que é importante. E basicamente é isso. Eu diria que um dia, Francisco, claro que vai depender muito dos processos do cliente, mas um dia para configurar todas as máquinas e deixar já tudo configurado com relação a custo, e no seguinte dia o cliente já poderia começar a fazer, rodar os projetos com base em custo reais de produção, tá? Entendi, bacana. Tem uma última pergunta aqui, referente ao licenciamento, né? Explica para a gente como é a questão do licenciamento. Se é uma licença definitiva, assinatura, tem licença flutuante? Como seria nesse caso? Sim, é uma boa pergunta. Na verdade, a gente trabalha com os dois sistemas de licenciamento. A gente pode vender a licença, uma licença perpétua, né? Ou a gente pode assinar essa licença. Então, fica totalmente a critério do cliente, ou comprar a licença ou assinar a licença, né? E, então, aí sim, a gente trabalha com tanto assinatura como venda de licença, tá? E tem licença flutuante também? Sim, sim. A licença, tanto na versão assinatura quanto na versão de licença perpétua, a gente pode ter um módulo de licença flutuante, e essa licença flutuante, claro, vai flutuar na rede, né? Nesse caso, não é nem na rede do cliente, é na internet mesmo. Então, o cliente pode ali, por exemplo, comprar uma licença e compartilhar essa licença com 5 usuários, e esses usuários, né, esses 5 usuários, eles podem compartilhar essa licença. Claro, o acesso a essa licença de forma simultânea vai depender da quantidade de licenças adquiridas, né? Então, se o cliente comprou, por exemplo, 2 licenças, ele tem lá, ele compartilhou essa licença com 20 usuários, claro que somente 2 licenças simultaneamente elas poderão ser utilizadas, mas esse recurso de licença flutuante, ela existe tanto no modelo de assinatura como no modelo de licença perpétua, tá? Ok, obrigado. Tem alguma outra pergunta, Francisco, que você vem monitorando no chat? Ou qualquer coisa que a gente pode responder também offline, se tiver alguma outra pergunta? Não tem, mas a gente pode offline, a gente pode responder por e-mail também, o pessoal pode ficar à vontade. Não, show de bola. Eu gostaria de agradecer, pessoal, a atenção de todos. A gente vai ter ainda outros webinars, né, com relação a conjugado digital, com relação a grandes formatos, impressão comercial também, né? A gente consegue fazer imposição, planejamento, estimativa para uma revista, para um livro, e também com relação a rótulos e etiquetas, tá? Eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigado, Francisco, também pela sua ajuda e a sua atenção. Obrigado, obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau.